Mas, cara, uma outra coisa que você falou agora, o Richard Rios tá jogando muita bola e eles querem trazer o Andreas Pereira pro lugar de quem? Do Richard Rios. Não faz o menor sentido, bicho. É que o Rios pode ser negociado, né, cara? Depois do Mundial tem fortes chances dele sair. Tudo bem, cara, mas ele é um cara, pra mim, joga muito mais bola do que o Andreas Pereira. Eu prefiro o Richard Rios no meu time do que o Andreas Pereira. Eu gosto do Andreas Pereira. Tá? O Andreas não é ruim, não, Bop. É que não, o valor dele, é bom jogador, o valor que ele pode vir, né? Que eu duvido ainda. Eu duvido dessa diretoria do Palmeiras que ela seja capaz de fazer uma engenharia dessa para trazer o Andreas. Mas enfim, as informações dão conta. O Richard Rios talvez vá para a Premier League, né? Ele foi ventilado no Manchester United tem um tempo e tal. Não é meio esquisito o Palmeiras não abrir mão, mas assim, pode perder um segundo volante. Daqui 2 anos, esses jogadores podem ter tamanhos completamente diferentes e essa conversa ser outra. O Richard Rios, se for pra Premier League, ele tem a chance de fazer uma coisa que o Andreas Pereira nunca conseguiu fazer. Que é dar certo lá. Pra onde o Richard Rios vai? Não, ele teve sondagem, inclusive, do United, não teve? Eu acho e o United hoje é um time pior que o Fulham, cara. Não, eu acho foi também. O ponto mais alto da carreira do Andreas Pereira foi o United, né? Mas, por exemplo, você pega o... Não cabe uma troca aí, não? O Rios pro Fulham? Não, acho que não, cara. Cara, eu assim, sinceramente, eu acho que o Andreas Pereira é muito bom jogador. Muito bom mesmo, assim, pro nível brasileiro, ele é capaz, se o Abel conseguir novamente, o que eu venho falando há um tempo já, que é o grande mérito dele nessa passagem dele no Palmeiras, foi fazer o Palmeiras forte coletivamente. De você não saber quem são os destaques, assim, você olhar pro Zé Rafael e falar, puto, o craque é o Zé. Não. É o Danilo, não, é o Scarpa, não, é o Veiga, mano, tá louco? Não, é o Dudu, não, é o Rony, não, é o Gomes, sabe? São muitos jogadores jogando bem dentro de uma engrenagem que funcionava. Eu acho que ele é capaz de fazer isso de novo. E o Andreas, dentro de uma engrenagem organizada, funcionando assim, ele destoa, cara. Ele é um ótimo jogador. Ele pode se sobressair no futebol brasileiro, com certeza. Acho que uma puta diferença entre ele e o Rios, tem uma diferença enorme. Ah, cara, eu acho que o Andreas, ele tem um passe muito bom, assim, cara, muito bom mesmo, principalmente o passe longo, chute de média distância. O Rios também tem, mas acho que o Andreas bate falta muito bem, cara, ele não tem a característica do 8 mordedor, do cara que rouba a bola e tal. Mais 10, né? Qualidade com a bola, assim, de enfiada de bola, inversão de passe, controle de jogo, ele joga bem, cara. Quem tem essas mesmas características, Felipe Anderson. Não, é isso. Quando ele veio, era esse cartaz, cara. Não, o senhor tá brincando com a minha cara. Quando ele veio, era exatamente as mesmas características. Não, o cara é bom, o cara não erra um passe, o cara quebra... Ele era um jogador mais de lado. Ele era um jogador mais de lado direito, o Felipe Anderson. Se você for olhar o brilho dele na Lazio... A verdade é que o Andreas Pereira é um jogador comum. É um jogador comum. Ele não é um craque, é um jogador comum. Acho um bom jogador. Bom jogador comum. É isso. Não, jogador comum é o Felipe Anderson, pô. Não. E o Richard Rios é um bom jogador também. Eu acho que o Richard Rios é um ótimo jogador. Eu também acho ele um ótimo jogador. Você tá vendo com a visão daqui, cara. Eu acho que ele é um ótimo jogador. O Andreas Pereira é um bom jogador. Que pra mim, bons jogadores que jogam aí, primeiro nível, todo mundo é muito bom jogador, primeira divisão, jogar na Inglaterra, ninguém que não é bom jogador joga na Inglaterra, joga no Flamengo, mas assim, comum desses aí, é um jogador que não se destaca, ele não se destacou no Flamengo, não se destacou no Fulham, não se destacou no time inteiro, ele nunca se destacou em time nenhum que ele jogou na vida. No Fulham ele se destacou sim, na temporada passada. Na temporada passada, e não durou muito tempo. Bem. Não durou muito tempo. Era o cara do meio de campo ali, pô. Não durou muito tempo. Eu tenho pra mim que o Richard Rios é mais genial do que o Andreas Pereira. Ele é mais... Eu acho que o Richard Rios, ele te entrega mais coisa. Ele é um jogador mais físico, ele é um jogador mais difícil de você tomar a bola. Ele é um jogador que faz a marcação do jeito mais forte, muito mais do que o Andreas Pereira. E a atuação do Richard Rios contra o Santos da Vila Belmiro é um masterclass do caralho. Você tá com esse jogo na sua cabeça, cara. Ele não é sempre esse jogador, ele é um jogador ele é inconstante. Indolente. É um cara meio peladeiro, meio baixo e tal. O Andreas tem a jogada mais indolente do século. A jogada mais indolente da história do futebol brasileiro é protagonizada por Andreas Pereira. Ele ficou marcado por um erro. Você lembra de... Aquilo não é um erro, aquilo é uma jogada indolente. Você vai marcar a carreira do cara por conta daquele erro. Você está dizendo que o cara é indolente.
O Richard Rios é o jogador com a jogada mais indolente da história do futebol brasileiro. É aquela jogada. Aquela jogada não é um erro. Ah, não, peraí. Aquela jogada é uma jogada de alguém que... Como é que eu posso dizer? Tá com excesso de confiança. Tava com excesso de confiança, achou que tava tranquilo e não tava. Acontece, futebol, se ninguém errar, Rodolfo, no futebol termina 0x0. Mas tem alguns erros que são imperdoáveis. Alguns erros que são imperdoáveis, ainda mais em determinadas horas. Vai justificar a carreira do cara inteiro, um cara que joga na Premier League, ele não é ruim, velho. Eu não acho que ele é aquele erro. Eu acho que ele não vale 150 milhões. Mas o Richard Rios nunca... Ele deverá ficar lá, porque assim, se ele vier pra cá, esse lance aí vai perseguir ele pro resto da vida. A primeira jogada que ele erre no Palmeiras... A coletiva já vão perguntar. O cara vai ter que ouvir... Fica lá no Fulham, que tá, olha, eu não saí de lá. 150 milhões de euros, cara, de reais, 150 milhões de reais. É inacreditável, mano. Imagina se ele... assim, acho que o nosso debate aqui é que assim, esse valor tem que ser para um jogador que claramente decide jogo. Um 9. Ou não. Se você pagasse, por exemplo, 25 milhões de euros no Juan Nardoni, do Racing, que eu acho que vai ser o novo camisa 5 titular da seleção da Argentina. Era o companheiro do Anigo Moreno. Aí é um craque de bola. Eu concordo. Aí é um craque, é um cara que vai mudar. Ele vai ser um 5, mas ele vai mudar até o time, porra. Certeza, traria ele. Não muda nada em time nenhum. Não, nunca mudou. Muda. Nunca mudou. Então, mas eu acho que não. A gente vai discutir daqui um tempo. Tomara pra você que mude. Eu acho que não muda nada. E vai ser 150 milhões. Não é que é jogado na lata do lixo. Ele vai entregar jogo, vai entregar pontos, etc. O Felipe Anderson eu critiquei, mas mesmo dentro da minha crítica, eu acho que o Andrés é mais jogador. Eu imaginava que o Felipe Anderson ia entregar muito mais do que entregou. Eu também. Mesmo eu que conhecia a peça, achava que ele tinha evoluído. Não tá jogando nada, né, cara? Não tem como é um negócio assim, absurdo. Mas assim, cara, na Lazio, você pega os lances dele, ele ia pra cima. Tem vários golaços que ele fez em clássicos contra a Roma. Fora da área. O cara pegava a bola na ponta direita, ele limpava, batia de esquerda, com confiança, cabeça erguida. No Palmeiras, ele parece que joga assim, ó. Toca a bola pro Veiga aqui, ó. Marcos Rocha. Sabe? É um medo de jogar, o Abel já falou isso em coletivas ano passado. O cara precisa de confiança, não sabe o que fazer com o cara. Sei lá se o cara tá com problema na casa dele. O Luquinhas falou Luquinhas falou aqui que o Flamengo piorou com a saída do Gerson quando ele foi pro Marcelo e a chegada do Andrés na saída de bola. Cara, em 2021 o Andrés jogou bem no Flamengo, cara. São incomparáveis. Gerson e André Pereira não sentam na mesma mesa. O Gerson, assim. O Gerson. 150 milhões dá pra trazer o Gerson? Acho que não. Mas olha, vale lembrar que o Flamengo também acabou de dar uma bola fora que pouco tem se falado, que é o Alcaraz. Eles gastaram também uma grana, tá ligado? Mais ou menos nesse lugar do André, assim. É isso aí. Era um meio número 8 do Fulham, ele jogava no Southampton, se eu não me engano. Sim. A gente paga muito pau pra Premier League e eu acho que tem que pagar em alguns aspectos, mas vou falar, tem um monte de jogador ali, mano. E mais do que isso, Rodolfo, às vezes se constroem histórias de jogadores que a Premier League acaba só a cereja do bolo, porque o Alcaraz é um cara aí já há muitos anos que é a menina dos olhos, tem um monte de menina dos olhos aí que no fim das contas não dá em nada nos clubes, cara, entendeu? Então, eu queria ressaltar aqui... E a Premier League permite que o cara cobre 3 vezes mais só por ter passado na Premier. Eu queria ressaltar rapidinho só a entrevista do Felipe Luiz ontem, até compartilhei no meu Twitter e fiquei impressionado com o nível intelectual dele de futebol, o conhecimento técnico de gestão e a forma clara e objetiva como ele fala dos processos, assim, é um negócio que permeia o mundo dos treinadores que parece que é um intocável, não pode abrir. Os caras não falam, e o Felipe deu uma aula e falando de conversas íntimas que ele teve do Alcaraz na sala dele e falar, professor, eu não consigo jogar, eu não consigo, sabe, não tô conseguindo me encaixar no seu conceito de jogo, me ajuda e tal. Pô, e o Felipe, não, vou te ajudar. E ele falando que ele ficou mal de não conseguir tirar o melhor do cara que foi caro. E ele falou, pô, o Flamengo gastou muito nesse cara, eu preciso fazer ele jogar, ele tem que jogar. E eu imagino que isso pode acontecer também dentro do Palmeiras. O Abel já... Caralho, velho, esse cara veio com uma puta pompa, Premier League, jogou na Itália, o caralho. E não tá indo. E ontem ele falou na coletiva, Flaco Lopes e Felipe Anderson, Rômulo e mais um, vão ficar um pouquinho treinando ali, se preparando melhor, porque estão com algumas dificuldades técnicas. Não estão conseguindo se adaptar ao dia a dia de treino. Então...
Acontece isso no futebol. O Felipe Luiz mesmo disse, ele falou, cara, eu já passei por isso também na minha época de jogador. Cara, uma puta entrevista, vocês têm que assistir, velho. O Felipe Luiz, ele é o Felipe Luiz é uma boa notícia para os técnicos brasileiros, assim. Muito. Ele é um cara legal, mas eu tenho um pouco de ranço de, tipo assim, cara, parece que assim, se ele falar futebol é 3 pontos, puta que pariu, o Felipe Luiz é foda. Tem uma predisposição. Mas isso é a Flamídia. A Flamengo. Eu acho. Imagina se o Neymar tivesse ido pro Flamengo, meu amigo do céu. O quê? Imagina se o Neymar tivesse ido pro Flamengo, meu Deus. Não, o Neymar, eles falariam que o Neymar é melhor que o Pelé. Eles falariam, não, mas de verdade, eles defenderiam essa tese. O Felipe Luiz, assim, desde que ele é jogador. Desde que ele é jogador, assim, ele fala, eu jogo pelo meio, assim, eu sou lateral construtor, todo mundo, puta, mas como que leitura de jogo, hein? Rapaz! Eu sinto que tem isso, eu acho que só atrapalha a carreira dele. Porque esses mesmo que. Eu sinto que tem isso, eu acho que isso só atrapalha a carreira dele. Porque esses mesmos que fazem isso hoje, daqui a pouco vão fazer o contrário. Que eles são assim. Eles são assim. Cara, e o Felipe Luiz, ele não combina com o que como o Rodolfo fala do Neymar, a editoria Neymar, ele não combina com o que é a editoria Flamengo. Essa editoria pitoresca, com esse senso gigantesco. Soberba. Essa coisa espalhafatosa. O time que você vai, você chega com a camisa do Flamengo na Times Square, ninguém sabe quem é, cara. O time que se não fosse a Rede Globo, a Rádio Nacional e a Petrobras, ninguém saberia quem é, cara. O cara essa é a verdade, essa é a verdade, a história do Brasil. Se não fosse a Rádio Nacional, a Rede Globo e a Petrobras, o Flamengo seria menor que o Fluminense, porra. E o Zico, isso é verdade, cara, é verdade. O que eu posso fazer? Os caras tiveram um time foda nos anos 80, pô. E foi assim que o Rodolfo comprou briga com 50 milhões de pessoas. E assim que o Rodolfo Gomes não entra no Rio de Janeiro, pra gente trocar uma ideia. Se ferra.